Quem está com a palavra de Deus e com a Bíblia, vamos abrir na primeira carta de João. Você achou que eu ia abrir no Evangelho hoje? Está abrindo a segunda leitura. Segunda leitura de domingo, primeira carta de João, capítulo 3. Vocês estão na amém ou na misericórdia? Amém? Não, vocês estão rápido, está melhorando, hein? Está aprendendo a manusear a palavra de Deus. Muito bem. Essa leitura aqui, esse capítulo de João, é um dos capítulos que eu fiz questão de trazer, porque às vezes a gente não pensa muito nisso, às vezes a gente escuta isso, mas não possui, não toma posse disso que ele disse. E esse capítulo é sobre a gente viver como filhos de Deus. Qual é o maior desafio que nós recebemos na vida? Qual é o maior desafio da sua vida? Ser filho de Deus. Ser filho dele. Esse é o maior desafio. A profissão que você escolheu trabalhar, seja como qualquer especialidade que você queira fazer da sua vida, ou ser alguém que não trabalha fora, mas só cria os filhos, né, de casa e cuida de tudo que Deus colocou na sua mão, esse é o seu caminho de santificação. Ok? Mas o grande desafio da nossa vida é ser filho de Deus. Primeiro que a gente escuta isso e acha que isso... Será que é meu mesmo? Jesus veio ao mundo para nos dar esse presente, Ele veio revelar que o Pai, Deus Todo-Poderoso, a gente poderia chamá-lo de meu Pai, nosso Pai. Ele nos fez filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus por causa dEle. Nós somos filhos no Filho. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Mas isso é uma coisa que fica guardada, né? Mas aqui João lembra, né, que ele fala, vede que manifestação de amor nos deu o Pai, para sermos chamados filhos de Deus. A gente não tem dimensão do que significa ser chamado filho de Deus. E o Papa, há um Papa que eu vou esquecer agora qual foi, que falava, cristão, toma a noção da sua dignidade. Você é filho do Altíssimo. Levanta, ele fala, levanta a sua cabeça, levanta e ande com a dignidade de filho de Deus. Lembra quem tu és. Acho que é o Papa Leão XIII. Anda com a dignidade, que isso te corresponde. Mas nós esquecemos, né? Então, João fala que existe 3 coisas que nós temos que fazer para viver como filhos de Deus. E são 3 coisas que a gente precisa trabalhar em nós, a partir da consciência, né? Eu já falei isso para vocês mais de uma vez, que a nossa vida espiritual, ela tem um começo. O dia que você toma consciência que você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Isso muda toda a sua história. Quem é você? Eu sou uma filha amada, sonhada, desejada pelo meu Pai. Então isso muda tudo na sua vida. Tudo fica diferente a partir desse momento. Mas se eu sou filha dele, como é que eu tenho que viver? Quem é o modelo de filho? Jesus. Então é para quem a gente olha? Para ele. Jesus viveu o tempo inteiro em função do Pai, ok? Parecia um girassol, né? Tudo ele fazia em função do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou, que me enviou. O pão, o alimento que me sacia não é fazer a vontade do Pai, não é a comida. Tudo era para o Pai. Todas as decisões que Jesus fazia, ele ia conversar com... Ele passava horas ele passava a noite em oração, para conversar com o Pai. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Então a gente precisa tomar consciência que Deus habita em nós a partir do batismo. Então a gente precisa aprender que dentro de nós somos um sacrário, que Deus habita.
Então é tão difícil, né, a gente tomar a consciência, porque a gente vive disperso, né? A gente vive fora de nós. O quanto é difícil ficar dentro de nós. Quanto que a gente é disperso, né? Então, por isso que Nossa Senhora nos ajuda tanto, né? Porque como ela está sempre contemplando Deus, ela está sempre nos trazendo na lembrança de que estamos na presença de Deus. E quanto mais a gente toma consciência que a gente está na presença de Deus, todas as nossas atitudes mudam, pois eu estou na presença dEle. Aquilo que Ele fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja santo. Então, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que eu preciso romper com o pecado. Não existe pecadinho, não existe pecado mais ou menos, nem pecadão. Pecado é pecado. Deus nos ama. A tolerância ao pecado dele é zero. Deus nos ama. Como ninguém vai te amar. Mas Ele não tem tolerância com o nosso pecado. Então a gente precisa aprender a vigiar sobre isso. A lutar todo dia com o pecado. Com a tentação do pecado. Porque eu posso sentir, mas eu não preciso consentir. Porque o pecado é quando eu consinto. As tentações vão chegar, até na hora da morte. Vocês acham que as tentações da nossa vida são ruins? Vocês acham? De verdade. Filó, se eu estivesse no mundo que não tivesse nenhuma tentação. Tentação de ser poderosa, tentação de ser uma pessoa que você chega e todo mundo fala: uau, fulano chegou. Tentação de ter uma conta bancária milionária, tentação de poder viajar para onde eu quiser, gastar com o que eu quiser, tentação de ser maravilhosa, tentação de ser poderosa. Leva a gente a nada. Muito bem. Mas vocês acham que a tentação é ruim? Sim ou não, gente? Tem prova, não? Sim ou não? Tentação é ruim? É? Tentação é espetacular. Por quê? Por que eu estou falando que a tentação é boa? Porque cada vez que eu sou tentado, passa aquele homem maravilhoso do seu lado. Você é casado. Ele também. O que tem, né, gente? Só uma vez. Tantas tentações, chega o dia inteirinho. Mas o dia inteirinho eu tenho que fazer escolhas. E se porque eu sou filha do Altíssimo, eu vou ter o prazer de dizer: não preciso disso. Eu vou fazer, a cada vez que a tentação vem, eu faço a opção por Deus. Então cada vez mais eu coloco Deus como meu centro. E eu estou voltada para Ele. A tentação vai chegar, e que espetáculo que ela vai chegar, porque eu vou ter coragem de olhar para ela e falar: por causa dele, não. Mas por causa da minha liberdade, de ser filha dele, de amá-lo, eu não vou magoá-lo. Você quer magoar alguém que você ama? Nunca. Você quer machucá-lo, ofendê-lo, entristecê-lo? Não, o pecado faz isso com ele. Pode imaginar você poder falar não? Por quê? Você poderia, o que tem? Eu falo, nós somos uma geração no mundo, o que tem? Mas o que tem? Você fala, não, isso não condiz, porque eu sou filha do Altíssimo. Isso não é o comportamento do Filho de Deus. E eu não preciso buscar realização, prazer, satisfação, aonde não me dá, porque eu tenho sede de infinito. O amor de alguém infinito não me basta. A única coisa que sacia meu coração é o amor de alguém que é infinito. O resto, como diz Jesus, são os brinquedinhos que nós temos aqui. Ele fala isso para Gabriel. Tá bom, Gabriel, vocês vão distraindo com os brinquedinhos que vocês têm. É debochado às vezes, né? Então, é bacana isso cada vez que a tentação chega, do poder, de ser melhor que o outro, o poder, né, de tantas coisas que o mundo vem te tentando, e você fazer a opção por Deus e falar o que o agrada. Diz São João Paulo II, que ser santo é isso, somos nós pecadores, lutando contra o pecado todos os dias. Porque nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, enquanto a gente estiver aqui. Enquanto estiver aqui, vai ter uma forma de te seduzir, da vaidade, da soberba, do orgulho, da ira.
Então, quando a gente compreende que a gente é filho de Deus, você fala, não é assim? Eu preciso lutar contra o pecado? Para que roubar? Roubar é uma das portas do inferno. Porque o problema de roubar ainda tem uma coisa mais grave, eu tenho que restituir. Foi assim que Zaqueu falou? Quando Jesus chegou na casa dele, ele falou, Senhor, eu vou restituir 2 vezes. Jesus falou alguma coisa com ele? Esse é o problema do furto. Porque quando a pessoa rouba, ela tem que restituir. Isso é grave. Depois vocês leem lá em Lamentações, vou esquecer agora, claro, qual que é o versículo, o capítulo, das 4 portas do inferno. Uma delas é o furto. O mundo não sabe disso não, entendeu? Mas é uma delas, né? Então, nós que já temos consciência, temos que pedir a Deus a graça de não pecar, a graça de estar atento com tudo que eu faço, com tudo que eu vou, se isso condiz com o meu comportamento. Eu tenho que estar o tempo inteiro lutando, para ordenar os amores, para amar a Deus acima de todas as coisas, que na hora que eu for conversar com meu irmão, eu entender que ele é um sacrário, que eu sou um sacrário, e ele é um sacrário, porque se Deus ainda não habita, Deus irá habitar. Imaginou que a gente começar a relacionar uns com os outros, com essa responsabilidade com o outro? Mas é assim, o Filho de Deus, ele não precisa aparecer. Quem que é a única pessoa que tem que nos ver? Deus. Não precisa preocupar que o outro te veja. A única pessoa que tem que nos ver é Deus. Então a tentação, ela é espetacular. Porque foi aquilo que Deus falou para Caim. Tu podes evitar o mal. Esse é o poder que está na nossa mão, porque Deus nos deu uma coisa que chama liberdade. Liberdade. Então, antes da gente fazer alguma coisa, a gente não reza no Pai Nosso. É tão interessante o Pai Nosso, que a primeira parte do Pai Nosso a gente está falando do Pai, né? Bendizendo o nome, glorificando o nome. Mas depois a gente pede 3 coisas para Ele. Vocês lembram de cor? Todo mundo lembrando, né, na cabeça, né? O que mais? O que a gente pede a Ele? Que nos dê o pão, então nos alimente. O que mais? Nos perdoe e nos proteja do mal. Nos proteja, o Senhor é o nosso Pai. Nos alimente, nos perdoe e nos guarde. Então, o Pai Nosso, ele começa com o Pai e termina com o mal, porque o mal é o anti-Deus, é o anti-Pai. Então a gente pede a Ele, nos proteja do mal, nos ajude. Nós somos frágeis, miseráveis, pecadores. Nós somos tentados por tanta coisa que nos seduz. Nós estamos num mundo que qualquer meia palavra, por causa da vaidade, nós caímos fácil. Né? Como que a gente gosta de ser louvado, a vanglória. Vai trazer o que mesmo? Então, até a gente disciplinar nisso. Mas nós temos uma outra tentação que é a pior delas, eu acho. É a 4ª tentação, qual é? Qual é, gente? Qual é a 4ª tentação que nos assola todo dia? É a falta de confiança em Deus. A gente não confia nesse amor dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Passa pelo perigo, você fala, mas será que ele me ama? Mas assim, será mesmo? Que garantia que você me dá? Não tem garantia, gente. Fé é o que eu falo com vocês. Você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. É fácil? Não, é um treinamento. Mas tem que confiar e se abandonar esse amor enlouquecedor, para viver como filho. Fala, eu sou filha dele. E se ele cuida, como eu disse para Catarina de Siena, Catarina, eu cuido do verme, da casca, da árvore. Como eu não vou cuidar de um filho meu? Compreende a dimensão disso que ele fala? Então, não confiar, imagina, eu falo e esqueço, o assunto é dele, ele é meu pai. Então, eu preciso ter confiança nele, de ter uma conversa com ele simples. Falar, eu sei que o Senhor é o meu pai, eu sou grata de o Senhor ter me feito filho, que mereceu, não merecia não, mas o Senhor me fez filho. Me ajuda a ser seu filho, me ajuda a me comportar como filho, me dê a graça de não tomar nenhuma atitude na minha vida sem falar com o Senhor, porque se eu tomar atitude eu vou errar, porque eu acho que eu sei alguma coisa, sei nada. Mas eu gosto muito da imagem da criança de 1 ano quando está andando. Quando ela começa a dar os primeiros passinhos, a primeira coisa que ela faz é bater no você para sair de trás dela. E ele tenta equilibrar com aquela bundinha de fraldinha.
E ele anda com as perninhas abertas e com a mãozinha para trás para você não estar perto, até cair e pedir colo. Nós fazemos isso com o Pai. A gente acha que dá conta de andar sem Ele, acha que dá conta de estar sozinho, não damos conta. Então, lutar contra o pecado, não ficar irritado, não ter soberba, a vanglória, a vaidade, isso tudo é bobagem. Isso é bobagem. Pedir a Deus que nos dê a graça de entender a palavra de Deus, de escutar e de fazer com que isso se torne vida. Vida. Outro dia eu vi um rapaz comentando na internet, eu não vou saber o nome dele, e ele comentava assim: qual é a distância entre o céu e o inferno? Vocês ouviram isso? Alguém viu? Você viu? Ele falando, qual é a distância entre o céu e o inferno? 30 centímetros, que é a distância da cabeça para o coração. Se você escuta a palavra e não transforma ela em vida, a palavra de Deus serviu para quê? Para nada, não te transformou. Ao inferno é a ausência de Deus na nossa vida. Nós precisamos de pegar a palavra de Deus e cumprir isso, foi o que os santos fizeram. Por isso que a gente luta contra o pecado todos os dias. Então, a primeira condição é romper, porque somente os de coração puro verão a Deus. Pode imaginar o que significa isso, gente? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O Papa Bento XII, não foi o 16, há uns anos atrás, escreveu isso, que nós, na hora da morte, veremos a Deus. Pode imaginar que espetáculo que é esse? Só que a gente sabe que vai viver isso se não cuidamos da alma. Hoje está na moda toda a harmonização facial, estica daqui, põe dali. Nada contra, quer ficar lindo, fica, né? Arruma o que quiser. Mas eu queria que as pessoas tivessem a mesma preocupação com a alma, que é o que nós vamos apresentar. Mas a gente não presta atenção nisso. E ela que é eterna, nós temos que ter uma preocupação absurda com a nossa alma. De que estado ela está? Algumas pessoas Deus permitiu que visse o estado da alma antes de morrer. Foi Catarina de Siena, que foi Santa Margarida Maria Lacoque, que foi Santa Faustina. Imagina, Santa Faustina tinha 24 horas de purgatório. Eu então estou roubada. Catarina, ô Faustina, você tem 24 horas de purgatório. Jesus falou com ela, falou, pode ler no diário dela. E você quer cumprir aqui ou descer? Ela falou, estou descendo, viu? Vou descer, porque lá embaixo é mais fácil. Quantos santos tiveram a oportunidade de se ver diante de Deus antes de morrer? Mas a gente não presta atenção nisso. A gente vai levando a vida assim, despreocupado. Mas nós somos filhos de Deus. Quer cuidar do corpo? Cuida. Mas cuida na proporção dobrada da sua alma. Nossa Senhora fala que a beleza dela é sobre-humana porque ela não teve pecado. E que à medida que a gente vai pecando, a gente vai se tornando feio. E algumas coisas do corpo, dependendo de onde pecamos, à medida que aquilo vai sendo repetido, nós vamos paralisando. Então as pessoas, à medida que vai ficando, né, o pecado, e sem confessar, você vai parando de pensar, de ver, de escutar, até paralisar. Então nós temos que lutar. A nossa alma não pode paralisar. Nossa alma tem que estar em transformação, pois é ela que eu vou chegar e eu vou apresentar. Eu não vou levar meu corpo no início. Deus Pai fala que vai devolver. Ele fala para Catarina, podem ler o livro. Catarina, eu vou devolver o corpo. Mas vocês nem sentirão falta? Mas ele fala. Mas então eu vou apresentar o que para ele? A minha alma. Que estado que nós vamos chegar lá? Então por isso que nós temos que lutar com isso aqui. Porque eu quero, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos, o verão. Isso é de morrer, né, gente? É de morrer. Pode imaginar que os nossos olhos o verão? Um dia, né? Porque agora ele está aqui e já não está vendo. Mas a hora que eu estiver lá diante dele poder vê-lo, um escândalo vai ser isso. A segunda coisa é observar os mandamentos. Então, eu tenho que lutar contra o pecado. Observar os mandamentos, especialmente um dos mais difíceis, que é amar. Porque amar vocês que eu vejo aqui, que estão aqui, que também creem em Deus, é fácil. Qual é a dificuldade nossa? Amar quem? Os inimigos. Filó, você tem certeza? Tem, não pode só desejar o bem, não, tem que amar. Eu tenho que fazer o bem para aquele que fala mal de mim, que me calunia, que me odeia, que critica. Eu tenho que, se vocês não dão conta de amar, a gente começa a rezar por eles. Porque Jesus falou, que diferença você faz de um pagão
Se você só cumprimenta quem te cumprimenta, se você só gosta daquele que gosta de você, qual a diferença nós fazemos? Nenhuma. Nosso objetivo aqui não é viver como filho de Deus? Então, nós temos que exercitar. Filó não dou conta, ajoelha e entrega para Jesus, todo dia reza, fala, quero rezar por fulano que me odeia, que fala mal de mim, que faz tudo de errado para mim, que quer me prejudicar, porque o Senhor falou que assim eu sou filho de Deus. Vocês acham que o caminho para chegar lá teve alguma promoção e alargou? Não, o caminho continua estreito. O caminho continua estreito. O caminho não é largo, gente. Mas por isso que a gente depende de Deus. Por isso que a gente não dá conta de andar sozinho. Precisa da graça dEle. Por isso que a gente precisa dos sacramentos. Porque cuidar do irmão de rua não é tão difícil. Levar comida ali, levar uma roupa, a pessoa vai te falar, ai, que pessoa boa que você é tão bacana para mim. Mas cuidar daquele que te traiu, né? Aquele que falou mal de você. Teve alguns santos que venderam algumas coisas até para cuidar daquele que fez mal para ele. Ó. Por isso é santo, né, claro? Mas é quem nos ajuda, né? É quem nos ajuda a dar conta desse caminho, falar, Jesus, eu vi aqui que para viver como filho de Deus, não consigo amar meus inimigos, não, perdoar. O ódio é outra porta que leva ao inferno. Então você tem que pedir a Deus, porque no inferno é ódio, em Deus é amor. Como é que nós podemos chegar lá com a alma pesada de ódio? Não podemos. Nós temos que trabalhar as mágoas, o rancor. Isso não cabe no coração do filho de Deus. Para isso a gente tem que recorrer aos sacramentos, temos que confessar, pedir a Ele, me limpa. Estar ali, ó, no Santíssimo, ó, vivinho. Santa Catarina, não, Madre Santa Teresa de Ávila, depois que morreu, apareceu para uma das irmãs lá do mosteiro e disse para ela, nós aqui no céu ficamos diante dele, vivo, contemplando face a face, e adorando e intercedendo por vocês, mas para vocês, o paraíso na terra é o Santíssimo Sacramento, porque aqui vocês podem adorá-lo, só que vocês não o veem, aqui no céu nós o vemos, é a diferença. Então a gente não dá conta, recorre a Ele, fala com Ele, eu vim cá porque eu estou querendo matar, e o Senhor falou, não matarás. Não é assim? Eu quero julgar pela janela, o Senhor falou, não pode. Eu quero vingar, Jesus, eu quero vingar, vou pôr o pé para ele cair. Jesus falou, vai ajudar. Fala, não ajude nenhum, não é assim? Mas só vai ver o que ele vai ver comigo. Eu desejo, não falo nada, mas eu estou desejando que aconteça tudo de ruim para ele poder ver o tanto que eu sou boa. Não é assim? Então, quando a gente é traído, quer matar o coitado mesmo, é assim, larga para lá. Não é fácil. As exigências de andar com Jesus não é brincadeira. Mas se a gente entendeu que a gente é filho de Deus, não dá para fingir que a gente não entende. E aqui tem uma das frases mais lindas que tem nessa Bíblia, que é em João 3, aqui, versículo 20, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Essa foi a primeira frase que eu falei com meu pai, quando ele entrou em agonia, para morrer. Eu falei com ele, pai, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Você não vai encontrar com um padrasto, mas com o seu pai. Então a gente precisa conhecer essas coisas, porque essa frase é uma frase que te dá coragem. Fala, Senhor, eu não estou dando conta de amar, não dou conta, mas me ajude a amá-lo com o seu amor, me ajude a vê-lo com os seus olhos, me ajuda, Senhor, porque eu sou humana, e eu quero mesmo ver ele mal, eu quero ver ele sofrer, não é igual tem na internet um menininho conversando com o pai, fulano é mau, o que nós vamos fazer? Ele é muito mau, por que ele fez isso? Porque ele é mau, e o que nós vamos fazer? Nós vamos bater, por quê? Porque nós somos mau também, porque é isso que a gente de verdade é, se Deus não habita, se Deus não trabalha em nós, e aí a gente não vai reagir como filho de Deus. Compreende a dimensão do que talvez no domingo vocês não tenham pensado nessa leitura, tenham ficado só nos bem-aventurados, que é feliz quem dá conta de cumprir tudo isso, porque a gente dá conta de viver como filho do Altíssimo. E a terceira condição, então a primeira é lutar todo dia contra o pecado, vencer as tentações. A segunda
Amar aquele que nos faz mal, rezar. E a terceira é perseverar em Deus, né, gente? Porque o mundo inteiro vem tentar te seduzir. Vem, cada hora o povo traz uma filosofia, conta uma história. A gente precisa saber que temos uma rocha onde a gente se apoia, onde a gente está ancorado, e essa rocha chama Jesus, que a verdade da nossa vida é que Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos tirar de um reino de treva, de pecado, e nos colocar na luz, e colocar diante de Deus, nos fazer filho do Altíssimo, e revelar que nós temos uma vida que é eterna, que somos filhos amados do Pai. Mas aí é um tanto de anticristo, é um tanto de confusão, e aí eu não confio direito em Deus, eu vou lá na cartomante, eu vou lá não sei aonde, eu vou em alguém para ler tarô, eu vou não sei aonde, aí eu vou fazer, como é que é o mapa não sei o que, astral, numerologia. Gente, que confusão que é esse, balai de gato que é esse que nós estamos vivendo? Ai não, Filó, tem, como é que é, eu já nem sei, então, isso aqui é astral, como é que é, da família, como é que é o negócio de constelação, pois é, que espetáculo. E aí o povo vai se enrolando nisso, e vai enrolando, é um povo que vem da Bahia, que lê tudo, que faz trabalho, que amarra aquele que você ama. Ó, quem tem que amarrar é nesse aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não morreu alguém, eu vou lá, como dizia Padre Léo, eu vou lá no centro, porque, afinal de contas, né, a pessoa que nunca mandou um bilhete, escreve uma carta. Presta atenção. Então a gente não está firme em Deus, então nós temos que ter uma fé, não é aquela fé que o vento balança, eu vou, balançou para cá, eu vou. A fé não é de moda, não é pela moda. Eu creio em Deus que é a razão da minha vida. Eu creio em Deus que Ele é o meu Senhor, Ele é meu único amor, Ele é o meu amigo, Ele é meu confidente, Ele é o meu Salvador, mas Ele é meu médico, Ele é meu psicólogo. Pode imaginar eu ter alguém a que eu posso contar tudo isso? Eu posso, isso é intimidade. Eu posso contar essas coisas para Ele, saber que Ele me escuta a qualquer hora. E nem cobra, de graça por enquanto. E está ali exposto. Não me cobra a roupa, não me cobra a hora, não me fala, você só pode vir tal horário. Ele está sempre ali mendigando o seu afeto. Ele está ali, escravo, prisioneiro do seu amor. Está ali. Ele podia ter ido embora, ele já contou a história, já podia ter ido, mas se ele fosse, a gente não sairia do lugar. Mas ele não desistiu de nós, e ele permaneceu conosco. Santo Agostinho diz, Jesus deixou uma hóstia para cada dia da sua vida, não desperdice. Porque a Eucaristia é o alimento da nossa fraqueza de cada dia. É Ele que eu tenho que me alimentar para me resistir a tantas coisas. A cada vez que eu tenho que fazer uma opção, eu tenho que fazer uma opção e pensar nele. Falar, o senhor está de acordo? É isso mesmo? Posso fazer? Com isso eu mostro e revelo que eu sou filho do Altíssimo? Ou não? Então cuidado, muito cuidado, porque a gente é enredado. Não, agora tem uma seita nova, agora tem isso. Está errado. Cuidado. Cuidado com aquilo que vem te prometer, aquilo que não é capaz de cumprir. Só Deus nos salvou, só Deus morreu por nós, só Ele pode nos dar a vida eterna. Não há outro nome que tenha salvação que seja Jesus, não há. Nós precisamos de perseverar, precisamos pedir a Ele a graça de todos os dias estar em oração para dar conta de vencer, porque é muito falso profeta, Jesus falou. Vai vir muita gente prometendo um tanto de coisa que não é verdade. Deus já falou tudo. Deus tem uma única palavra, e a palavra é o seu Filho Jesus. Por que a gente não escuta? Porque a gente não silencia. É preciso tomar consciência que Deus habita, que o nosso coração é o jardim que Deus fez, para que Ele pudesse passear. O único jardim que Ele dá conta de passear é nela. Ela é um jardim onde Deus pode entrar e passear. O nosso coração tem tanta coisa, tem tanta praga, tem tanta coisa esquisita, tem tanta coisa amontoada que a gente precisa pedir ao Senhor. Pedir a Ele, fala, Jesus, olha para o meu coração e tira do meu coração, tira na raiz aquilo que não condiz com o fato de eu ser filho do Altíssimo. Prepare-me, eu quero ter um coração que o Senhor tenha prazer em visitar,
onde a gente possa sentar, tomar um chá, trocar ideias. Me ajuda a voltar para dentro, me ajuda a voltar e tomar consciência que o Senhor está. Como disse Santo Agostinho, se eu tomo consciência que Ele está em mim, Ele está vendo o que eu vejo, o que eu escuto, o que a minha mão faz, o que a minha boca fala e aonde eu vou. Talvez a gente tivesse mais atenção se a gente lembrasse disso. Compreendem? Eu não posso só carregar uma cruz no peito ou falar, fui batizada. Eu tenho que viver como filho de Deus, porque hoje nós temos que dar testemunho ao mundo que Deus vive. Ele não é um passado, Ele é presente. Ele está agora no meio de nós. Eu posso chamar por Ele e Ele falar, oi. Eu posso falar e Ele escuta e Ele responde. Eu posso entregar uma situação na mão dEle. Ele é o único que tira uma angústia do meu peito. Ele é o único que eu chego aqui destruída e Ele seca as lágrimas. Ele é o único que me dá força para correr. Ele é o único que renova o nosso cansaço. Ele é o único que pode transformar tudo na nossa vida. Não existe ninguém como Ele. Então que Deus não permita que a gente seja seduzido por nada, a não ser Ele. Pedir a Ele essa graça, falar, eu estou tomando consciência de que eu sou filha, porque eu quero ser santo. Essa é a tristeza da minha vida, não ser santa, porque todos os dias a santidade nos é oferecida e a gente nega. Então a gente precisa pensar, de verdade, eu carrego o nome de filho de Deus. Será que todos os dias eu acordo disposta a lutar contra o pecado, a amar, e a todos os dias vou sempre responder somente a Ele. Todos os dias eu vivo para Ele, não ser seduzida por nada. Mas Deus não está te respondendo, o momento é difícil, Ele não tem que dizer nada. Eu tenho apenas que permanecer com Ele, porque Ele está aqui. E no momento certo, Ele vai agir. Será que a gente consegue caminhar nessa confiança? De em tudo olhar para a cruz, em tudo olhar para Ele e falar, Jesus me ajuda, me sustenta, me carrega, me mostra o seu caminho. Por quê? Porque eu quero revelar, pelas minhas atitudes, aquilo que é dito. Eu esqueci qual foi o santo que disse isso. Evangelize, proclame a palavra pela sua vida. Se necessário, use as palavras. Mas a nossa vida, ela tem que testemunhar quem eu creio, de quem eu sou filho. Então nós temos que ler essa palavra, guardar no nosso coração e pedir a Ele ajuda. E aonde que nós vamos sendo trabalhados? Pelos sacramentos. É a leitura da palavra diária, se possível, Eucaristia diária, confissão mensal. Se possível, tudo isso. Pedir a graça de Deus e rezar o terço. Porque o terço nós vamos sendo transformados e as graças vão sendo dadas à medida que a gente repete. Filó, mas ele é muito chato rezar o terço. É muito cansativo. Na verdade, o terço, ele é repetitivo para ver se ameniza a repetição dos nossos pecados. É para isso. A gente repete sempre os mesmos pecados diante do sacerdote. Então vamos parar e pensar. Se até aqui eu caminhei com um pé com Deus, outro pé no mundo, se até aqui eu dependi de horóscopo, eu dependi de tarô, eu dependi de alguém para poder alguém, né, que pode me conduzir, vamos marcar uma confissão, vamos zerar, falar, Senhor, eu quero começar, de verdade, a ser um filho autêntico de Deus. Por quê? Porque eu quero te ver um dia, e eu quero permanecer contigo no céu, junto com os santos, e junto com todos aqueles que eu amo, que aqui é laço de sangue, lá é laço de amor, nós estaremos juntos eternamente. A gente não tem condição de entender o que significa isso, porque tem um banquete para os filhos de Deus. Um dia nós iremos saborear o que significa essa luta nossa para sermos filhos do Altíssimo. Que Deus tenha misericórdia de nós e por intercessão de Nossa Senhora, que tem a missão de nos gerar. Ela recebeu essa missão aos pés da cruz. Ela gerou a cabeça, que é o Cristo. Jesus é cabeça, nós somos o corpo místico dele. Se ela teve essa missão de gerar Jesus, nós somos os filhos que ela tem que gerar para o Pai.
Ela tem que trabalhar em cada um de nós, para em cada um de nós ela gerar um novo Cristo. Precisamos de pedir a ela que nos ajude, que ela nos conceda essa noite, essa graça, que nós que já estamos aqui ouvindo isso, né? E que ela que está aqui tem certeza intercedendo por cada um de nós, porque ela é mãe, ela é doce, ela vai nos ajudar nessa missão, que ela sabe que não é fácil, porque nós temos a raiz do mal em nós temos a raiz do pecado, e a gente tende para isso, né? É sempre sedutor, o pecado é doce no início, ele amarga no fim, mas o pecado é doce, senão ele não chegaria em nós. Como diz São Tomás de Aquino, o mal para chegar perto de nós se reveste do bem, senão a gente não seria tentado pelo mal, porque ele se reveste e fala, olha que coisa maravilhosa, quantas embalagens lindas nós abrimos e estava podre o que estava dentro. Então eu preciso pedir a ela que nos livre do mal, que nos ajude, ela que pisou a cabeça da serpente, que nos proteja, que envie ajuda para nós. Não esqueça de pedir ajuda, peça, para que um dia a gente possa estar todo mundo junto, né? Na casa do único, nosso Pai, eterno Pai, para saborear tudo que Deus reservou para aqueles que o amam. São Paulo disse assim, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode fechar os seus olhos? Jesus, quando conversa com uma mística que se chama Josefa era uma religiosa e que era responsável pela parte de limpeza, de lavar, passar roupa de um mosteiro. E ele conversa com ela. Existe um livro exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se conversasse com uma menina. Então ele explica assim, Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome, né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo, se tornaram todos filhos de Deus. Então nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo? Então Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então vocês imaginam quando os discípulos olhavam para ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre, ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, tudo que ele ia fazer, ele rezava. Então os discípulos ficaram olhando aquilo e eu fico imaginando que coisa mais encantadora devia ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então os discípulos, em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos esperam ele terminar de rezar, que devia ser uma coisa encantadora, ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele, Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então quando alguém pergunta para você assim, o que você vai fazer? Você está indo o quê? Rezar? Você fala, estou indo me encontrar. Rezar é um encontro. Quem? Você e seu Pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu Pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para Ele, assim como Jesus nos ensinou que tudo que Ele ia fazer, Ele primeiro rezava. Então, nós precisamos de aprender o quão importante é a oração, porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés, quando eles estavam em guerra, e que, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim, o povo pôs Moisés assentado numa pedra e colocou
escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção. A oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então ela tem que ser concreta. Então na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus, tudo. Eu preciso chegar diante dele e contar para ele como se ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a ele, mesmo com ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme, que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta. Porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entram e saem da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei. Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada. Não sabe nada. Porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala, oremos, irmãos. A gente às vezes não presta atenção, nem sabe que o padre falou isso, mas falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem. Abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda. Quando Jesus fala, quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando, e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É Pai. Fala, Pai, só está aí? Ele fala, sua espera. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas. Quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado. A gente reza quando tem que tomar uma decisão. A gente reza porque está acontecendo alguma coisa que não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar para onde eu sigo. Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui, que a gente tem que, assim como nós recebemos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2, versículo 6. Assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala, mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado. Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. Essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala, Filó, mas como é que nós vamos rezar? Quais são os grandes inimigos nós da oração? O que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós estamos entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação. Né? Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Né? Ela falava, hoje a louca está demais. Prende ela, porque coisa não está boa não. Você senta para rezar e está voando. Né? Voa, passeia. Gente, você está rezando, volta, mas está voando. Né? Não é assim? Então a louca da casa, a gente precisa identificá-la. Alguém aceita? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Obrigada, querida. Qual outra coisa que atrapalha a rezar?
a gente não se prepara para rezar. Então, quando você chega diante de Deus, seu coração está distante dele. Até ele está na sua frente, você está coração fechado, duro. Reza com o lábio. A oração tem sentido? Resolve. Você não quebrou seu coração. Você não rasgou seu coração. Aqui, se vocês continuarem lendo Colossenses, vai falar que a gente foi circuncisado pelo batismo. É o nosso coração que foi circuncisado. É a ação do Espírito que trabalha no nosso coração. Então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministra aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. A gente não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora. Presta atenção. Nossa Senhora depois. Eu acabei de receber Jesus. Aí, em vez de eu estar concentrado, primeiro eu estou vigiando quem está na fila de comunhão. Meus olhinhos estão ali, mas eu acabei de comungar. Estou vigiando quem está na fila. Se faz um barulho, eu abro o olho. Ou eu não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim. Quando você recebe uma visita importante na sua casa e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão. A gente deixa ele na sala, sentado, e vai ver quem está passando. Oi, nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério, Ele em nós, eu nele, Ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala, obrigado. Porque o Senhor não desistiu. O Senhor não foi embora. Se eu tivesse ido embora, o que ia ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece, a gente comunga porque precisa. Porque Ele é a nossa vida, é a nossa alma. É a nossa força. É o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala, hein? Gente, você está com o Santíssimo. Você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado. Ficamos com o coração duro, indiferentes. Como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que oportunidade. Ele não foi embora. Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Falei, mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha, é um Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo, né? Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nós, quando é pecado demais, larga para lá, até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com Ele. Vai lá e se rasga diante dEle. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço. Recentemente, deve ter uns 2 meses, diante de uma decisão difícil, que eu não queria. Vontade minha é uma, dele era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele 3 horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele, eu estou indo diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém. A única pessoa que vai me acalmar é Ele. 3 horas, estava sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, assim, rezando, conversando. 6 horas, meu marido chegou e falou, você continua no mesmo lugar? Falei, no mesmo lugar. Diante do único que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que ele falou? Nada. 3 horas com ele, calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz na obediência. Fácil? Demais. Então, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com ele e fala, Jesus me respondeu, não? Deixa eu te contar. Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com ele, fala com ele, Senhor, viu isso? O que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você disse que ia acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele.
Isso é espetacular. É espetacular. Quando você fala, me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te ajudou? Ele. Vai dar errado? Claro que não. Essa confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vivo. É isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que crescer nessa intimidade com Ele. E isso é oração. É aquilo que acalma seu coração. Que você entrou mal e saiu bem. Então, o dia que a gente entender disso, entender a grandeza disso, que a gente está arraigado nele, grudado nele, vocês vão fazer o que sem rezar? Nada. Teoricamente nada. Só que a gente faz tudo o contrário, porque a gente faz tudo sem perguntar para ele, depois a coisa frita a gente vem atrás dele. A gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus, eu queria comprar aquela casa. Aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele não. Compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados. A gente não se mantém em oração. A gente está sempre disperso. A gente está diante de Deus e é outra coisa, porque se eu calo a boca, a cabeça fala, o coração fala, e a gente fica arrumando solução para Deus, a gente dá sugestão para Ele. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então fala e faça, você já sabe, né? Estar diante dele, entregue, falar, seja feita a vossa vontade, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão interessante, que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face. É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim: ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que eu ame somente a vós. Nada queira fora de vós. Ame-vos unicamente. E que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Que assim seja. Aí eu falo com ele assim: o Senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir. Que eu não sou capaz. De viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei, Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, a gente tem que falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta 3 horas diante do Santíssimo. E isso que a gente é muito amigo. 3 horas sentado com ele. Vai falar, só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que o senhor não viu tal coisa. Só tem certeza, Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele nem escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer, Jesus, eu estou achando que isso está bom, não. Fala. Fala, conversa. Explica, chora. Pega a palavra, reza, explica e deixa, calma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e é aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar? Ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião depois mais doida. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor. É muito amor, que Ele está atento ao que nós estamos ali. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe quando eu estou me entregando, que eu estou entregando alguma coisa para Ele e Ele vai agir se eu me entrego. É encantador,
É encantador pedir a intercessão de Nossa Senhora. É encantador ver como é que ela, naquele silêncio dela, ela age. Nós temos esse tesouro na mão, que se chama oração. E a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão. É a arma do filho. Eu falo que é o nosso telefone para falar com o pai. Então, quando eu vou me preparar para encontrar com ele, pensa que você tem para falar. E também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para ele, fala, vem cá só para te contar um negócio. O amigo, vem cá para te contar isso. Só para te contar. E o Senhor faça como o Senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho. Me ajuda a ser santo. É simples? Não. Porque a santidade no fritar dos ovos é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude. Que de verdade Ele nos ensine a rezar. Que de verdade Ele nos conceda essa graça. De que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando. Mas que a gente esteja pensando na pessoa dEle. Saber que estamos diante dEle. E de mais ninguém. Então naquele momento nada mais interessa a não ser você e Ele. É simples e é complexo. Porque nós temos que domar a nossa natureza humana. De querer trazer soluções para Ele, de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa seduzir a Deus. É o contrário. Então vamos pedir a Ele essa graça. Eu quero pedir para vocês a permissão, que eu subi com o meu telefone, por causa de que eu quero terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen. Foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema. Na verdade, ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender. Porque a oração é o remédio da nossa alma. É saber conversar com Deus. Você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele, né? Com a confiança absoluta que Ele escuta e Ele vai agir, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele, ninguém pode com Ele, ninguém, tudo muda por causa dele. Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para nós. Será que ele escuta quando nós sussurramos? Será que ele entende agora, se nós falamos assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. De São João, né? Capítulo 15, que foi o que a gente conversou, que a gente meditou no domingo, né? Que é o quinto domingo da Páscoa, né? Esse evangelho, Jesus, ele faz uma parábola, né? Ele faz uma comparação sobre essa imagem da videira. E ele começa dizendo: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto,
Ele o corta. E todo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse evangelho é de todas essas parábolas que Jesus conta. A riqueza aqui é muito grande. E ela é tão interessante porque ela conta para a gente, se vocês lerem tudo em detalhes, que a nossa vida cristã, ela é um mistério de comunhão com Deus. Essa é a nossa vida cristã. Há um mistério dessa comunhão. Eu só consigo ter fertilidade espiritual se eu permanecer em Deus. Então, quando Jesus faz essa comparação, eu sou a verdadeira videira, essa imagem todos os judeus conheciam, porque o templo de Jerusalém, né, escrito a descrição do livro de um historiador da época, que era Joséfo, ele descreve que o templo era de ouro. E que quando todos os anos eles iam fazer uma visita ao templo, né, eles iam oferecer sacrifícios, e lá de fora, quando eles tinham que passar pelo arco da porta, tinha uma videira imensa em ouro e os cachos do tamanho de um homem. Isso já era conhecido, porque isso tem uma referência em Números capítulo 3, quando Moisés manda Josué ir à terra de Canaã, e fala: a terra prometida pelo Senhor, vai lá para você ver a terra. E eles voltam ficando impressionados com a riqueza, que era um lugar que tinha leite e mel. Então, isso já era uma analogia de que o reino de Deus, o templo, era de verdade ali, a terra prometida, né? Então, quando Jesus fala, ele fala: eu é que sou a videira verdadeira, sou eu que sou. Mas essa imagem as pessoas já sabiam. Então, Jesus mais uma vez ele faz alusão às coisas do Pai enquanto ele estava aqui. Ele é o templo, a videira verdadeira, né? Aquele que permanece em mim. Quando nós fomos batizados, todos nós fomos enxertados em Cristo pelo batismo. Então, é a videira e nós somos colados nele, enxertados nele. E ele fala que a gente precisa produzir frutos, porque estamos enxertados em Cristo. E precisa permanecer nele para que isso produza fruto. Porque sem mim, como diz ele, nada podeis fazer. E aí, no século V, no deserto de Gaza, existia um monge que chamava João. Quando um fiel faz uma pergunta para ele interessante, que ele pergunta para ele assim: mas como é que pode conviver a liberdade do homem com sem mim nada podeis fazer? Essa pergunta é uma coisa que a gente pensa mesmo. Mas sem mim vocês não podem fazer nada. Então como é que fica a minha liberdade, sendo que eu não vou conseguir nada? E a explicação dele é, claro, brilhante, né? Ele diz assim: o homem que tem, cada um de nós, quando a gente tem uma tendência ao bem, quando a gente deseja algo do bem, Deus nos dá a força para que a gente consiga realizar essa obra boa. Então, na verdade, as coisas boas do mundo, para que Deus consiga realizar, depende de nós. Porque nós temos que ter um desejo do bem para que a força de Deus possa realizar o trabalho através de nós. É belíssimo isso, né? Então, todas as vezes que a gente tem um impulso, tem um desejo, a gente já sabe que todo pensamento que chega em nós, bom, procede de Deus. Então, quando aquilo chega, oferece a Ele, né? Fala: isso está de acordo, se estiver de acordo, Ele vai permitir que aquilo se concretize, que aquilo seja realizado. Mas como é que a gente pode permanecer em Deus? O que significa isso de forma prática na nossa vida para hoje, né? Porque Jesus, quando fala isso aqui ele fala lá na última ceia. Como é que a gente permanece em Deus? Não tem jeito. Primeira forma de eu permanecer, eu permaneço por causa da minha fé.
porque eu creio. Então eu permaneço. Quando eu creio, eu não creio numa ideia, eu creio numa pessoa. Eu creio em alguém. Acreditar é dar o meu coração a alguém. Então eu sei para quem eu estou dando. Eu sei diante de quem eu estou. Então eu tenho fé nele, então eu permaneço nele por causa da fé. A forma que eu tenho de me manter na minha fé, de me comunicar com ele, é pela oração. E a oração é uma coisa espetacular, porque na oração é um momento, primeiro, de um encontro. Então eu me encontro com Deus. A segunda, que para me fazer este encontro, a hora que eu vou encontrar com ele, a primeira coisa que eu tenho que ir é na minha verdade. Então a gente reza com sinceridade. Tira a cera, tira a máscara e se revela. Porque Deus sabe quem que a gente é, né? Já sabe, não serve para nada, etc. Mas é preciso que a gente diga, fala: Senhor, eu vim aqui do jeito que eu estou, eu não preciso fingir que eu sou piedosa, eu não preciso fingir que eu entendo, eu não preciso fingir do mistério, só conheço nada que eu sou, que eu creio, eu quero acreditar, eu quero permanecer, eu quero, mas não dou conta de nada. É assim, é sinceridade, porque com a minha sinceridade, eu tirando a minha cera, eu tenho que voltar o meu coração para o Senhor. Se volte para Ele, fica diante daquele que é. Não venha rezar, a gente, né, muitas vezes começa a rezar e voa, dispersa, viaja, passeia. Já falei isso com vocês outro dia. Fala com o Senhor: Senhor, aproveita que o corpo está presente, busca a alma, né? Porque eu estou voando, né? Comecei a rezar, já viajei, já voltei, já fiz uma turnê na Europa, caí de novo aqui na oração. Então a gente arruma um monte de solução, a gente começa a falar com Jesus, já arrumou solução para tudo, já casou, já separou, já teve filho, o menino já morreu. É uma alucinação que a gente vive diante de Deus. Então concentra naquele momento que a gente está ali e pede a Ele a graça. Fala: Senhor, eu vim assim do jeito que eu sou, porque também eu não tenho nada para acrescentar, a pessoa sabe exatamente aquilo que eu sou, né? Então, todas as vezes que vierem, que a gente for rezar, lembra disso. Fica nu. Deixa a sua alma despida. Aquilo que nós somos, nada. Fala: mas é um nada que crê. É um pozinho amado. Fala: eu vim porque creio. Quero crescer espiritualmente. Quero dar fruto. Mas não dou conta sem o Senhor. Então a minha fé me mantém presinha nele, agarradinha nele. A minha oração está ali. Mas os sacramentos, eles são fundamentais. Em especial dos sacramentos, a Eucaristia. Porque a Eucaristia é algo que deixa a gente sem fôlego. Porque olha, de tantas coisas que Deus me deixa encantada, talvez a que mais me tira o fôlego é um Deus que nos criou, nos amou e desce até nós para ser o nosso alimento, para matar a nossa fome, a nossa sede. E isso é uma das coisas que mais me deixa impressionada, porque Ele faz isso todos os dias. Lembrando aquela frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho diz que Jesus deixou uma Eucaristia para cada dia, para a fraqueza de cada dia, que era para a gente não desperdiçá-la, né? A nossa miséria, a nossa fraqueza. Então eu venho até Ele na Eucaristia para me ser alimentado. É o único sacramento. Eu chego acabado, cansado e saio revigorado. Eu chego frio e saio aquecido pelo amor dEle. Eu chego triste, abatido, Ele me põe de pé revigorado. A Eucaristia é um mistério de amor. Jesus fala que a Eucaristia é a invenção do amor. É lindo isso, né? Quando Ele diz isso para Josefa: Josefa, a Eucaristia é a invenção do amor. Porque Ele nos ama, Ele permanece conosco, Ele nos sustenta, Ele nos deseja, Ele nos espera. E aí tem em contrapartida a gente, né? Quanto tempo Noé gastou para construir a arca, vocês sabem? A gente ouve falar arca de Noé, arca de Noé, arca de Noé. Quanto tempo Noé gastou para construir a arca? Alguém sabe? Eu tomei um susto quando eu descobri. 100 anos. Claro que a contagem do tempo de lá devia ser diferente, porque 100 anos está escrito. 100 anos.
ia salvar só um pouquinho de pessoas. Moisés, depois que recebeu as tábuas da lei, fez uma arca para guardar as tábuas. Ele fez de madeira imperecível e colocou ouro puro para colocar as arcas. Quando a gente vai receber a Eucaristia, Salomão gastou 7 anos para construir o templo. Para ele colocar a arca dentro, ele fez 1 semana de festa. Dançou, fizeram sacrifício, cantaram, para colocar a arca dentro do templo. Quando a gente comunga, a gente recebe Jesus vivo. O autor da palavra, o autor a própria palavra, né? O autor da vida, o criador da vida, que aquele povo se preparou tanto para poder guardar algo que lembrasse ele. Nós temos o privilégio de receber o Senhor dos anjos, aquele que o céu não pode conter, vem ficar em nós. E nós preparamos quanto tempo para receber Jesus na Eucaristia? Nem precisa falar, porque a gente quer morrer de vergonha, né? A hora que eu fiquei estudando sobre isso, eu falei, que vergonha, né? Que será que em 15 minutos, enquanto eu estava na fila para receber a Eucaristia, eu dispersei meus pensamentos, em vez de estar concentrado diante de quem eu ia receber? Será que eu preparei o meu corpo para poder receber aquele que é o meu Senhor, o meu Salvador? Com que estado eu venho recebê-lo? Com que consciência eu venho? Disperso. Porque se é um mistério eu permanecer em Deus misticamente pela fé, pelo batismo, vocês imaginem o que é eu recebê-lo vivo e ser a morada de Deus. Esse mistério, ele em mim e eu nele, isso é uma loucura. Não dá para a gente compreender, claro que não, mas dá para a gente começar a pensar que a Eucaristia é algo para a gente tremer, que nós estamos diante de Deus vivo, que vem fazer habitação em mim. E se Ele vem fazer habitação em mim, aí sim Ele pode amar ao Pai através de mim, e pode amar o irmão através de mim, mas eu não, mas por causa dele em mim. Compreende a beleza do que a gente tem na mão e que às vezes a gente não percebe? A gente chega na missa correndo, chega atrasado, não prepara antes, não pensa, não confessa, faz nada. Por quê? Porque de verdade, a gente não crê que recebe Ele vivo. Eu sei que é difícil, Deus Pai fala, é difícil, parece pão, tem gosto de pão, é branquinho, mas você imagina, eu recebo aquele que é um médico que pode me curar. Eu falo, ele pode ser o psiquiatra que me restaura, ele pode ser o psicólogo que me entende. É Ele aquele que mata a minha fome, a minha sede. É Ele que é a minha luz, a minha vida. É Ele que é a razão de tudo. É o nosso Criador. E a gente vem com tanta displicência para a Eucaristia. E a Eucaristia, por excelência nos sacramentos, ela é o que mais me faz permanecer nele. Quanto mais vezes eu comungar, quanto mais vezes eu estiver diante dele, mais chance ele tem de nos transformar. A comida, para ser cozida, transformada, tem que permanecer um tempo no fogo. Então eu tenho que me cuidar disso. Então não tem jeito que a gente tenha, com a Eucaristia, com de vez em quando estar perto, ter uma transformação maior. Quanto mais eu estiver perto de Deus, quanto mais eu tiver a graça da Eucaristia diária, mais chance eu tenho de Deus me transformar e me santificar por causa dele. Mas aí, quando a gente está mantendo a fé, o outro sacramento que a gente precisa voltar, Padre Pio faz uma definição belíssima. Padre Pio falou que confissão é dar banho na alma. Não tem lógica? Tem. A gente toma banho para ficar limpo, você vai confessar para lavar a alma. Então ele fala, mesmo que você confessou essa semana, ele fala, e o quarto esteja limpinho, daqui uma semana, quando você voltar, já tem poeira. Então, lava de novo. É uma comparação só de santo, né, gente? Belíssima, né? Então,
o que pode nos acontecer, que Jesus falou que a gente precisa ter uma coisa que chama vigilância. Porque quando a gente está vivendo uma vida de oração, no caminho nosso da santificação, fazendo os sacramentos, comungando, e Jesus fazendo as obras através de nós, nós corremos qual risco? Qual que é o risco? Não tem ideia? Nós corremos o risco de achar que nós somos espetaculares. Falar, não, você que fez isso? Fala, claro que fui eu que fiz. Nada. Nada. Não, Deus fez através de mim. Então, cuidado com a vanglória. Cuidado com a soberba. Cuidado com a vaidade. Porque o mal, ele cresce no meio do bem. Jesus falou da parábola do joio e do trigo. Senhor, a gente arranca? Não, espera crescer, porque o inimigo não dorme. Quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente reza, mais ele cai batendo pesado. Ok? Essa é a regra. Então, a gente acha que nós somos um espetáculo. Lembra de quando Jesus contou daqueles 2 homens que entraram no templo para rezar? Um batia no peito e falava, Senhor, tente piedade de mim que sou pecador. O outro falava, Senhor, olha que bom que eu não sou igual esse, né? Porque eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, faço jejum. Nós corremos risco de achar que nós é que fazemos as coisas. Gente, por que Lúcifer caiu? Lúcifer era inteiramente inteligente, mas ele era muito inteligente, que chegou a achar que ele era mais do que Deus, caiu de cabeça. Então cuidado, está escrito na palavra de Deus, cuidado quem está de pé, porque pode cair. E está escrito na palavra de Deus, que até os cedros do Líbano caem. Então humildade, saber que não somos nada, mas Deus pode fazer através de nós coisas espetaculares. Isso Ele pode, porque eu estou me mantendo numa vida contínua de oração, dos sacramentos e abrir